Em Breaking Bad, acompanhamos Walter White, um professor de química brilhante que passou a vida inteira fazendo escolhas seguras e sendo recompensado com mediocridade. Ele saiu cedo demais de uma empresa que viria a valer bilhões. Trabalha em 2 empregos mal pagos, é desrespeitado pelos próprios alunos e tratado como um invisível pela própria família. Quando recebe o diagnóstico de câncer terminal, algo muda. Walter percebe que vai morrer sem deixar nada além de dívidas e decepção, e pela primeira vez na vida, ele decide agir. Qual seria essa solução? Construir o próprio império de drogas. A partir desse momento, vemos a transformação de um homem comum em algo muito maior e muito pior. E mesmo com todas as atrocidades que ele comete, a narrativa nos coloca ao lado dele, e é exatamente por isso que um personagem em particular se torna insuportável: Skyler White. E nesse vídeo vamos entender por que ela é tão odiada e por que esse ódio faz total sentido. Skyler é importante para a história porque ela representa o peso que o Walter carrega. O problema é que narrativamente Skyler White comete o crime imperdoável para qualquer espectador. Ela é o freio, enquanto Walter é o motor que empurra a história para frente, para um império que ele quer tanto construir. Skyler é um obstáculo constante. Em uma história de crime, o público quer que o plano dê certo, quer ver a química acontecer. No entanto, Skyler interrompe tudo isso com cobranças domésticas e dramas morais. I fucked Ted. Ela não é apenas uma esposa preocupada, ela é apresentada como uma antagonista parcialmente agressiva. Quando Walter começa a ganhar confiança, ela o pune com silêncio ou olhares de julgamento. E isso não chega nem perto do pior. A narrativa constrói Skyler como uma personagem que estraga a diversão do espectador. E a forma como ela exerce isso é covarde. Ela não denuncia Walter como uma pessoa normal faria, mas também não o deixa em paz. Ela fica em uma zona cinzenta de vitimismo que drena o telespectador. Uma coisa a ser mencionada é a hipocrisia da Skyler. O ódio a Skyler atinge seu ápice quando percebemos que ela é uma hipócrita moral. Ela passa temporadas inteiras julgando Walter, tratando-o como um monstro. Não que ele não seja, mas no momento em que percebe que o dinheiro pode resolver seus problemas e manter as aparências, ela mergulha no crime. Só que ela faz isso com uma superioridade moral insuportável. Ela lava o dinheiro, mas reclama do cheiro dele. Ela sugere o assassinato de Jesse Pinkman, provando ser tão pragmática e cruel quanto Walter, quando convém. What exactly are you saying? We've come this far. For us. What's one more? Ela usa o dinheiro do tráfico para pagar a dívida de Ted Bennick, cometendo um erro estratégico amador que quase destrói tudo o que o Walter construiu. Skyler quer os benefícios do Império, mas se recusa a aceitar o sangue nas mãos. Ela se coloca no papel de refém, mas é uma cúmplice ativa que tenta ditar as regras de um jogo que ela nem teria coragem de começar. É essa arrogância de criminosa relutante que faz o público querer que ela simplesmente saia da frente ou morra. Mesmo que o Walter White não seja um bom homem, Skyler também se torna o símbolo de desintegração familiar. Todos esses momentos são apresentados de forma crua, mediante o segmento da trama. Ela não é uma heroína tentando salvar a família. Ela é uma mulher que perdeu o controle da situação e decidiu queimar tudo ao redor. A cena da faca de cozinha em Ozymandias é o clímax dessa falha de caráter. Ela nunca foi capaz de encarar as consequências de suas próprias escolhas. Ela poderia ter escolhido deixar o Walter. Ela poderia ter escolhido denunciar o Walter, mas ela escolheu permanecer lá, seguindo com as ordens dele e criando suas próprias regras. Ao tentar se pintar como a única vítima racional da história, Skyler ignora que ela foi o combustível que alimentou a paranoia de Walter dentro de casa. Ela não teve coragem de ser uma aliada fiel, nem a integridade de ser uma opositora real. Ela foi apenas o peso morto que arrastou a narrativa para a agonia doméstica. Quando eu digo que ela foi apenas o peso morto que arrastou a narrativa para a agonia doméstica, estou me referindo que ela foi um peso morto diante as suas próprias escolhas ruins. A Skyler foi importante para o império do Walter. A Skyler teve muitas tentativas,
dentro da sua logística, como a proteção do segredo, a estratégia do lava rápido na 4ª temporada. Foi a Skyler que trouxe o pragmatismo, criou a história coberta do vício em jogo e deu uma fachada legítima para os milhões dele. E com certeza, pelo menos lá no início, na 1ª temporada, ela teve o cuidado com o câncer. Walter estava pronto para desistir e morrer em silêncio e deu a ele um motivo, pelo menos inicialmente. E esse é só um dos contrapontos narrativos. Apesar de ter feito essas coisas boas, ela continua sendo uma personagem terrível e com uma moralidade muito baixa. Se ela fosse uma esposa perfeita, ela não teria cometido tantos erros durante a série, como fumar durante a gravidez. Em meio ao estresse de Walter, ela é vista fumando escondido. Mesmo confrontada contra os riscos da vida da Holly, ela continua, mostrando que seus impulsos vêm antes da segurança que ela tanto prega. Ela também foi uma cúmplice, envolvendo a traição com o Ted Bennick. Ela não fica com Ted Bennick por amor, mas para esfregar na cara de Walt que ele não tem mais controle sobre ela. É uma vingança usada como ferramenta de humilhação doméstica. E toda essa história levou à cumplicidade na fraude fiscal de Ted, pegando o dinheiro de Walter. Também teve a grande sugestão de assassinato do Jesse Pinkman, lá no final da série, no episódio 11 da 5ª temporada. E com tudo isso podemos analisar a atuação impecável de Anna Gunn, ou a intenção dos roteiristas em criar uma personagem realista. Mas no fim do dia, a experiência de assistir Breaking Bad é a experiência de torcer pelo caos de Heisenberg. Skyler White é a personificação de tudo que o Walter queria explodir, a mediocridade da vida suburbana. Ela não é odiada por ser uma vítima, mas por ser uma cúmplice que se sente melhor que o criminoso. E com certeza, Walter White pode ter destruído vidas. Ele foi um monstro durante a série. Ou melhor, ele se tornou um. Mas Skyler destruiu a nossa paciência. Ela é um lembrete constante de que, por trás de um grande império, existe alguém reclamando do preço da conta de luz. Mas no fim de tudo, eu continuo odiando a Skyler. Pois bem, se você chegou até aqui, comenta aí embaixo. Você também odeia Skyler? Ou acha que ela é injustiçada? Esse foi meu primeiro vídeo narrado aqui. Provavelmente o áudio não é dos melhores e talvez minha voz não seja tão agradável assim de ouvir. Me diz o que achou do vídeo, o que eu posso melhorar. Muito obrigado por tudo. Eu agradeço por você que ficou até aqui. Valeu!